Morto, mortal, mortal, muito mortal. Então, gente, o livro tá saindo, né? Daqui a 3 semanas vai estar aí a gente vai fazer um momento de lançamento do livro. E a gente vai sortear uns livros também. A gente também, se você quiser ganhar o seu, a gente tá vendo aí que se você conseguir revender 100, você ganha o seu inteiramente grátis. E 6 anos, né, que a história foi escrita. A história é uma história de ficção, do gênero meio fantástico. E mais ou menos. E assim, a história basicamente é de um rei. Ele vive num mundo extremamente de cidades, reinos, vamos dizer assim, onde cada um constrói o seu próprio império, com guerras e tal. E até que um dia, quando ele acha que ele está no top, ele é cercado por um reino misterioso, um rei misterioso, que faz a proposta mais absurda para ele, no tipo, se renda porque eu te amo. Como assim? Me ama e está me dizendo que eu me renda, entrega o meu trono, tudo que eu tenho? Isso é um absurdo. E aí começa a se desenrolar essa guerra do cerco, né? A cidade. E aí tem vários desdobramentos e tal, mas basicamente ele vai descobrir quem é esse rei, né? Que veio cercar ele. Tem 15 ilustrações de página inteira o livro. A gente pegou lá com o Fabrício Silva, que é um professor de desenho, um cara ninja no lápis. Ele fez as ilustrações de muralhas, de tudo, é bem legal. E a gente quer tirar uma parte da tiragem do livro para doar para presídios também. Então, que Deus nos ajude. E a gente é um ótimo, excelente um presente de Natal, né? Aí para você dar para o seu amigo lá na faculdade também, tem uma linguagem simples. E é isso aí, galera. E é assim, eu estava pensando ali, né? Poxa, graças a Deus que eu sei ler e escrever, né? Porque senão eu acho que a vida seria muito mais vazia, né? Imagina se você e eu não soubéssemos ler e escrever. Todo mundo, tem alguém analfabeto aqui? Então tá, né? Porque é triste mesmo, né? A vida de um analfabeto, né? Pelo menos a minha foi até que eu aprendi a ler e escrever quando eu era criança. Eu tenho memórias muito vivas da minha infância. Estranhamente vivas essas memórias. Eu não lembro quando eu nasci, quando cortaram o cordão umbilical, mas eu tenho muitas memórias vivas da minha lembrança, né? Muitas memórias vivas da minha infância. E eu lembro que, até estava conversando com a minha esposa outro dia isso, no dia que eu comecei a perceber que tinha rabiscos que eu não entendia e que outras pessoas entendiam. Você entende? Tipo assim, ó, eu lembro que um dia eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, a gente precisa, onde é que nós vamos agora? Nós vamos em tal lugar. E o pai sabe onde é? Não, mas chegando lá eu vejo onde é. Mas como é que o pai vai ver onde é? Não, porque vai estar escrito. Tá, mas como assim? Como assim vai estar escrito? Como assim? Não, é porque tem lá letras lá, e aí a gente sabe, eu leio, e eu sei que lá diz que é a padaria, eu sei que lá diz que é tal coisa, tal, e eu fiquei fascinado com essa ideia. E, pô, então quer dizer que eu estou por fora e não sabia? Quer dizer que então existem sinais espalhados por todos os cantos? Claro que eu não raciocinei dessa maneira, né? Também que é demais, né? Mas assim, eu olhava e falava, pô, então... E aí eu estava ansioso para ir para a escola, para aprender, então, para entrar nesse mundo de quem sabia ler e escrever, entendeu? E aí eu queria aprender a escrever, e decorei como escrevia o meu nome, acho que todo mundo, né? Quem não, né? Mas eu não sabia escrever, parecia que eu sabia, mas eu não sabia, eu só tinha decorado a forma do meu nome. E é interessante isso, porque daí quando eu fui para a escola, eu fiquei tão empolgado de aprender a ler e escrever, que eu chegava em casa e precisava mostrar para alguém o que eu estava aprendendo. E aí tinha o meu irmão mais novo, que tinha 4 anos de idade, e aí ele aprendeu a ler com 4 anos de idade. Porque eu comecei a ensinar ele, olha a viagem. O guri chega com 7 anos de idade em casa, aprendendo que a cartilha Caminho Suave, quem lembra dessa cartilha? Da escola municipal. Mas está ligado assim, tipo, B, né? Primeiro tu aprende as vogais, né?
E depois você vai aprendendo as consoantes, você vai juntando, e aquilo vai fazendo sentido. Calma que eu não fiquei louco, tá? E aí, e isso era fantástico. Daí eu chegava para ele e falava, cara, o que eu aprendi hoje e tal, e ia mostrando para ele, meu irmão de 4 anos de idade, e meu irmão de 4 anos de idade é meio superdotado, e ele começou a aprender a ler. E qual não foi a minha revolta quando eu descobri que ele já estava na letra Z e eu estava na letra M ainda. Eu fiquei revoltado daí. Eu não deixava ele pegar minha cartilha, né? E foi assim que a gente... E aí, quando você aprende a ler, cara, e é engraçado porque quando você aprende a ler, bom, parece que ninguém nunca aprendeu a ler aqui, né? Mas, primeiro você tem que aprender as letras, né? Primeiro você vai aprendendo o alfabeto. O A, o B, C e tal. E depois, você precisa primeiro conhecer as letras, porque daí, quando as letras vão se juntando, você já conhece as letras, e aí você começa a entender as palavras. E aí, eu fiquei maravilhado, cara, porque daí eu percebi que o mundo inteiro começou a se descortinar para mim. E aí, como um recém-alfabetizado, eu pirei o cabeção. Onde eu ia, eu estava lendo. Eu lembro que eu chegava em casa, leite ninho. Nescau. Cara, eu era muito chato mesmo, eu enchia. Eu lembro que meu pai dirigia, a gente iam 5 filhos atrás, né, do carro, né? Então ia todo mundo com o ombro encaixado numa determinada posição. Se batesse, ia ter que serrar a lataria para tirar todo mundo lá de dentro. E aí eu ia no canto do meu pai, assim, bem na orelha dele, porque eu queria ver o caminho, aí eu me apoiava bem na curva do encosto do banco dele. Eu ia em pé ali. E aí eu ia passando e ia... Pare! Imagina que delícia, tô dirigindo com papagaio de pirata ali no ombro. Pare, pane... Ô pai, vai mais devagar. Ia viajando ali. Por quê? Porque para mim era o mundo inteiro que estava se abrindo. Cara, se descortinou uma realidade paralela que eu desconhecia. Sabe? Eu fazia parte agora de um nível superior de existência. As pessoas que tinham alcançado o conhecimento de signos e sinais espalhados por todas as esquinas desse planeta. E aquilo para mim foi um grande privilégio, né? E meu pai contava muitas histórias da Bíblia, e quando eu fui alfabetizado, eu comecei a debulhar a Bíblia, porque eu queria ter o prazer de eu mesmo ir lendo e desvendando a história, e também para ver se meu pai não estava me enrolando, né? E foi assim, cara, foi assim. E isso é uma coisa mágica mesmo, se você parar para pensar. E o que eu ia falar mesmo? E é interessante porque quando você vai para o Evangelho, também existe esse paralelo, né? Maravilhoso, porque vamos ler lá 1 João 1, desculpa, João capítulo 1. João capítulo 1, enquanto você vai abrindo aí, é muito interessante porque então existe uma relação muito legal entre as letras e as palavras, entendeu? Qual é a relação? A relação é que as letras juntas vão formando as palavras. E as palavras são formadas de letras, óbvio. Só que letras são letras e palavras são palavras. Está entendendo? Por exemplo, um amontoado de letra não necessariamente é uma palavra. Mas toda palavra são letras com sentido. Dá para entender? Que viagem, né, gente? Meu Senhor. Todo mundo assim, ó. Mas calma que a gente vai devagar, a gente vai chegando lá. Eu não fumei nada, não bebi nada. E não me recusaria a fazer o bafômetro. Mas é diferente, porque daí você olha e você vê que na letra, na palavra, existe um monte de letrinha. Só que, entendeu? É uma relação muito louca. É uma relação. E aí, com o passar do tempo, eu deixei de ler letras. Eu comecei a ler palavras. Hoje, quando você bate, tipo assim, tá aqui, João escrito. Quando eu bato o olho em João, eu não leio o J, o O.
Eu leio a palavra. Eu vejo as letras, mas eu leio a palavra. Você entende? De maneira que até a ciência já mostrou que mesmo se você tirar uma ou outra letra, o teu cérebro vai assimilando, porque ele enxerga a palavra, e a palavra é que traz sentido, não a letra. A letra por si só não faz sentido. Tanto é que eu me desesperava quando tinha que encontrar o X na matemática, porque o X, no meio daquele monte de coisa, não fazia sentido. Né? Mas é a palavra que traz sentido, não a letra. Só que daí você também não pode dizer, agora eu sei a palavra, então eu posso jogar a letra fora. Entendeu? Porque a palavra é feita de letra. Queria ler com você lá, então, em primeira, antes que você ache que eu sou louco, eu acho que você não vai se portar, se eu continuar viajando assim. Vamos ler lá em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Agora é 1 João mesmo. 1 João, capítulo 5. Primeira João, capítulo 5. Tá aí, gente? E você que tem um aplicativo, não se exalte, porque você achou antes que o seu irmão que tem uma Bíblia. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, ó. Acharam? Pois 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Amém? Agora volta para João, lá onde você estava. Então, se você começar a traçar um paralelo com o Evangelho de Jesus, é muito interessante. É muito interessante porque Jesus é chamado de a Palavra. Tá? João, capítulo 1. O Samuel comentou isso esta manhã. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E agora, o 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, vamos traçar um paralelo aqui. É muito interessante, porque se Jesus é a palavra, Jesus foi manifestado, foi revelado a nós pelo Espírito de Deus. Então, é como se o Espírito de Deus fosse as letras, ou fosse o alfabeto, que vem primeiro para nos ensinar e para nos mostrar e para nos alfabetizar, de maneira que quando a gente olha Jesus, ele tem todo o significado para nós. Ele, o Espírito Santo, é que tem essa missão de trazer a nosso entendimento a revelação de Jesus. A missão do Espírito Santo, que está sendo muito confundida nos nossos dias, é mais do que te fazer sentir um arrepio, é mais do que te fazer você sentir alegria, é mais do que fazer você falar em línguas e receber dons do Espírito. Tudo isso é muito importante. Mas a missão dele mesmo é revelar quem é Jesus. Ele veio como um holofote para jogar a luz na face de Cristo, para nos fazer conhecer o Senhor Jesus. Cara, isso é fantástico, cara. Porque no Evangelho é como se o Espírito Santo desse forma, sabe, desse expressão para que Cristo seja entendido, seja visto, seja compreendido. Só que ele vai muito além, porque se o alfabeto foi criado, o Espírito Santo não foi criado.
E o Espírito Santo vai muito além do que simplesmente dar forma. O Espírito Santo, ele é como se fosse o alfabeto, e o próprio alfabeto se encarnasse, se manifestasse e viesse te alfabetizar. Dá para entender? É como se o próprio alfabeto pulasse do livro e viesse se pôr do teu lado para te ensinar a ler. Então ele vai te mostrando, e aí você vai ver, por exemplo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra se manifestou a nós. De que maneira? De que maneira que a palavra eterna veio e se manifestou diante dos teus olhos para que fosse lida pelo teu coração? O Espírito Santo veio e colocou ela lá no ventre de Maria. O Espírito Santo já tinha predito a vinda dele, o Espírito Santo preparou a chegada dele, o Espírito foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo ungiu para pregar, para libertar cativos, o Espírito Santo esteve ao longo de todo o ministério dele, assim como a palavra, como a letra vai estar sempre presente na palavra. É o Espírito Santo que deu forma visível, física, deu expressão para o verbo de Deus, porque ele é a letra. E a letra e a palavra são duas coisas distintas, mas são uma só, porque você vê a letra, mas você lê a palavra, e nós vemos o Espírito Santo agindo, mas nós enxergamos Jesus. Estão pirando junto comigo já? Começando a sair do chão junto? Entende? Então você vê o Espírito Santo dando, e o Jesus que é a palavra, e veio entre nós, ele fez o quê? Para se fazer legível, para se fazer inteligível para nós. Ele vai depender do Espírito Santo o tempo todo. Porque senão ele continuaria tão misterioso quanto. Então ele vai depender do Espírito Santo para falar, as suas frases estão cheias do Espírito Santo, os seus atos estão cheios do Espírito Santo, as suas caminhadas estão cheias do Espírito Santo, as suas orações estão cheias do Espírito Santo, os seus milagres estão cheios do Espírito Santo, o seu testemunho é cheio do Espírito Santo, ele é ungido pelo Espírito Santo, ele é batizado, o Espírito Santo sai e vem sobre ele em forma corpórea, o Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Por quê? Porque se você tirar o Espírito Santo, não tem palavra. Está entendendo? Da mesma maneira que se você tirar a letra, não tem palavra. Então, não existe sentido quando a gente para e olha assim e fala assim, eu não sou muito do Espírito, né, cara? Eu sou mais, assim, de Jesus. Não, como assim? Como assim? Não faz sentido isso daí? Não, eu não sou muito do Espírito, porque sou um cara mais centrado, sou um cara mais assim da palavra, sou um cara assim mais, de repente assim, sabe, um cara mais fino, polido. Não dá. Porque você está dizendo que você gosta mais da palavra, não das letras. Tipo, como assim? Porque eu prefiro ler esse livro, que esse livro tem palavras, mas eu não odeio as letras. Por mim, todas as letras do livro poderiam ser jogadas fora. Olha, não faz sentido. Porque embora os dois sejam distintos, um está dentro do outro. Um faz parte do outro, um é inerente, é imprescindível ao outro. Então nós como cristãos que levam a palavra viva dentro de nós, não tem como nós não termos o Espírito. O Espírito Santo é de uma importância fundamental na nossa vida. Porque é Ele que vai revelando Cristo no nosso caráter, revelando Cristo na nossa existência, no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos, cara. Você precisa dele desesperadamente. Sem ele, você pode ler a vida inteira, a palavra pode ser esfregada diante dos teus olhos, mas sem alfabeto, sem alfabetização, sem as letras, sem a ação do Espírito Santo, Jesus vai continuar um rabisco que não faz sentido para você. É muito interessante isso daí, porque se você não for alfabetizado pelo Espírito Santo, vamos dizer assim, se ele não estiver presente em você, vai ser inútil, cara. Ou se você quiser evangelizar alguém e não contando com a graça do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a dependência dele, vai ser impossível. Porque só por meio dele que a palavra é revelada. Só por meio dele que nós aprendemos a reconhecer o Senhor Jesus, que é tudo que precisamos.
Então é a mesma coisa que eu chegar aqui para vocês e todo emocionado, dizer assim, cara, meu, olha essa poesia, cara, que tocante, que emocionante que ela é. Lê, cara, lê você também. Aí você pega, tá tudo em chinês. Tá tudo com logogramas, né? Que são aquelas figurinhas da língua chinesa. Aí você olha e fala assim, legal, cara, se faz bem para você, bacana, né? Eu não, para mim não tem nexo, né? Mas se é bom para você, beleza, cara, boa sorte aí. É a mesma reação que o teu amigo vai ter quando você falar assim na segunda-feira para ele. Cara, olha, cara, coisa linda final de semana. Cara, eu fui num retiro, cara, coisa linda, cara. Olha o que aconteceu. Aí você começar a mostrar o que aconteceu, o teu amigo lá vai olhar e falar, poema chinês, blá, 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 blá. Legal, cara, você foi no retiro lá, legal esse negócio de religião, se faz bem para você. Não toca nele porque ele não tem o Espírito. Não faz sentido nenhum. E você pode pregar 10 mil anos para uma pessoa, se ela não tiver revelação do Espírito. Cara, Judas estava junto com Jesus 3 anos e meio. No final ele não tinha entendido nada. Então nós precisamos, pedir que o Senhor nos realmente, nos batize lá dentro com o Espírito Santo. Abra o nosso entendimento para a gente começar a entender a ação do Espírito Santo. Para a gente começar a buscar isso. E que isso nos leve cada vez mais à paixão por Jesus, à paixão por Cristo. Porque Ele é a palavra, cara. Ele é o verbo encarnado de Deus. A palavra é o Senhor. E é muito interessante porque você vê que desde a criação do mundo lá, né, quando a palavra, haja luz, só veio depois que o Espírito Santo veio primeiro. Então o Espírito Santo pairava sobre o caos, sobre o rabisco do abismo, vamos dizer assim. E aí o Deus Pai olha e fala, haja. Entra a palavra em ação criadora de Deus. Então, na nossa vida, a mesma coisa, nós precisamos clamar pelo Espírito Santo. Se nós quisermos entender a presença do Senhor, não vai passar de rabisco que nós decoramos, igual a gente decorava o nosso nome. É fatal isso daí. E é interessante porque Jesus veio, então, e os fariseus nunca entenderam Ele. Os fariseus eram aqueles caras que estavam tão preocupados em fazer bonito e não errar, que eles não entenderam significado nenhum. Eles achavam que eles conheciam o alfabeto, mas não entendiam patavina. Isso me fez lembrar, quando a gente começou a aprender a ler e escrever lá na minha sala, que às vezes a professora chamava a gente para ler em voz alta, né, um texto. Bicho, era um nervosismo. Porque tu não queria ser o burrinho, entendeu? Então tu chegava lá, se posicionava, segurava bem, colocava o dedo para não pular 2 linhas. E tu começava, engolia em seco, começava a ler. E às vezes tu se concentrava tanto em fazer bonito, que tu terminava o texto assim. Posso voltar para a carteira, professora? Pode voltar. Tércio, você entendeu o que você leu? Entendi, né? Entendi porcaria nenhuma. Eu estava tão concentrado em não pipocar, em não errar, em fazer bonitinho, que eu não entendi nada do que o texto queria me dizer, eu não entendia o sentido nenhum da palavra, cara. Quantas vezes a gente bate o olho na palavra, mas não... Quer ver quando está com sono, né? Já percebeu isso? Às vezes você está lendo o livro, daqui a pouco você está no final da página e você fala assim, ok, o que essa página me falou mesmo? Deixa eu voltar ali. Quer ver quando você está na página 80 do livro, e aí você não lembra onde que você parou, sabe? Aí você volta para a página 60 e fala, eu acho que eu estava aqui. Não, isso aqui eu não vi, isso aqui eu não li essa parte ainda. Aí tu começa a ler, 10 páginas depois tu fala, essa cena eu lembro, então eu já tinha lido. Absorção zero. Absorção zero. Por quê? Porque às vezes a gente está tão estressado, distraído,
ou no caso dos fariseus, tão preocupado em uma vida religiosa bonitinha, certinha, irrepreensível, em mostrar para os outros que a gente sabe, que a gente tem um bom relacionamento com Deus, isso e aquilo, que simplesmente a palavra está diante de nós, Jesus está diante dos nossos olhos, e a gente não entende Ele. Eles olharam para Jesus e viram só um montoado de letra e falaram, não faz sentido, esse cara aí está viajando. Não entenderam quem era, não entenderam o que era a palavra, não entenderam nada, cara. A gente corre o mesmo risco, um risco gravíssimo, de a gente vir nos retiros, participar das atividades e tudo mais, e simplesmente se passa 10 anos, o Espírito Santo vem e ministra de novo a palavra no teu coração, e você, olha, parece que eu nunca tinha ouvido essa palavra, cara. Tem gente andando em círculos, igual um cara preso e esquecendo, lendo um livro e esquecendo. Eternamente, o cara nunca desenvolve. A moça nunca desenvolve o seu relacionamento com Deus, porque está tão preocupado só com a forma, só para cumprir tabela, só para desencargo de consciência e estar lá, dar mais uma olhada para a palavra, passar o olho, passar batido, que não capta a essência. Às vezes a preocupação nossa com a imagem faz com que a gente perca a essência da mensagem que está sendo falada. É verdade ou não é? Ou sou só eu? Às vezes a gente está tão preocupado em mostrar que a gente é bom crente, que a gente é bom filho, que a gente é bom marido, que a gente é bom isso, bom aquilo, que a vida está passando batida e a gente não tem ideia. E a gente acha que está beleza, que decorou as letrinhas para viver uma vida certinha, para viver uma vida abençoada, e para ter um bom casamento, e para ter isso, para ter aquilo. Mas a gente nunca conheceu Jesus. A gente nunca entendeu o que Ele queria dizer para nós. A gente nunca entendeu o que Ele vem comunicar para nós. Isso é triste, gente, porque vai chegar no céu gente que acha que debulhou, que leu tudo, que teve uma experiência, mas a palavra vai dizer, você nunca me conheceu. Você pode ter me decorado, achado que sabia de mim, mas você nunca me, sabe, eu nunca pulei para dentro de você, do seu coração, da sua vida. E é engraçado porque daí você vai ver por que a palavra surgiu, né? Só o ser humano usa a palavra. E por que a palavra escrita, por exemplo, por que eles fizeram palavras? Eles fizeram palavras porque nós precisávamos expressar significado, está entendendo? Nós precisávamos fazer sentido, nós precisávamos mais do que simplesmente desenhos. Então os logogramas, por exemplo, que são esses idiomas que tu lê lá os caracteres, eles inventam um desenho para cada palavra. Para pensar na loucura. É como se tivesse uma letra, entre aspas, para cada palavra do vocabulário. Por isso que o chinês é super difícil de aprender a ler. Porque você tem que decorar, é como se fosse assim, você tivesse que decorar umas 3, 4, 5 mil letras. Você bater o olho e saber que aquela letra tem um significado, é um símbolo. Cara, é punk. Aí, mais ou menos há uns 2000 anos antes de Cristo, daí os escravos semíticos do Egito, eu tive dando uma olhada no Wikipédia. Os escravos semíticos no Egito, eles pensaram assim, ó, não, vamos fazer um inventário de signos, que são as letras, que misturadas elas fazem todas as combinações. E o cara que basta decorar elas e juntar depois. Olha que ideia maravilhosa, né? Graças a Deus. Só que também é porque não era suficiente o cara, sabe, ver um símbolo. Ele precisava ver a palavra que transmite o significado mesmo. A palavra exata. O desenho dava um conceito, a palavra dá a exatidão do significado. Nós precisamos de palavra porque nós temos uma razão para comunicar, porque nós temos uma expressão de desejo, de razão, de sentimento, de vontade, que precisa ser comunicada, precisa ser repartida, precisa ser transmitida. E então você pergunta, e Jesus então, por que Ele é a palavra? Porque Jesus veio nos mostrar todo o significado que é o Pai, todo o desejo do Pai, toda a essência do Pai, todo o sentimento do Pai, toda a sabedoria do Pai, todas as intenções do Pai, todos os pensamentos, tudo com exatidão.
Por isso que Jesus falou assim lá para Filipe, em João 14. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. É como ele disse, se a palavra cheia do Espírito Santo estava dizendo, Filipe, quem olha para mim, que sou a palavra, vê o sentido. Quem olha para mim, Filipe, eu que sou a palavra, e pelos olhos do Espírito me enxerga como eu sou, vê o amor, vê a graça e descobre o sentido da vida. Descobre o desejo, descobre a sabedoria. Tudo isso é Jesus. Então Jesus também não se fez, na organização da Trindade, um fim em si mesmo. Ele se fez um portal, por isso que ele diz que ele é a porta, para te levar ao significado. Assim como quando você lê amor, o amor não são aquelas letrinhas que estão ali. É ali também, você descobre o amor, mas você é transportado para aquilo, para o que aquilo significa. E quando você recebe um eu te amo, de um bilhetinho de alguém, cara, aquilo ali é muito impactante. E é uma coisa extremamente simples, é papel com letras. Mas não é papel com letras, mas também é um papel com palavra. Tá, e daí? É que não é só a palavra, é que essa palavra tem um significado extraordinário, que muda a tua vida, que muda o teu humor, que muda a tua compreensão, que muda os teus planos do futuro, e faz você pensar em casar. Glória a Deus. Oh, Deus, ministra nesta noite. Está vendo aqueles envelopezinhos lá, queridos? Deixa Deus te usar. Quem não fica feliz de receber um recadinho lá? Cara, é uma coisinha desse tamanho, amassada, escrita num garrancho. Se for recebido de mim. Mas não é só aquilo, entendeu? Aquilo é só um meio para você alcançar a profundidade do coração do outro com relação a você. Você descobre as intenções da pessoa com você. Você descobre o carinho que ela tem por você. Você descobre o amor que ela te tem. Você descobre a preocupação que ela tem com você. Você vai descobrindo o que ele quer dizer. Quando você encontra Jesus, cara, você vai descobrindo também que ele é muito mais do que um galileu nazareno que viveu 2000 anos. Ele é a palavra revelada pelo Espírito aos nossos olhos. E quando você encontra com ele, você vai descobrindo que Deus, sabe, tem amor por você. Ele cuida de você, ele tem carinho para comunicar para você, ele se preocupa contigo. E você vai descobrindo por meio de Jesus, revelado pelo Espírito Santo, que Deus te ama, que você é importante, que você é a coisa mais importante para Ele nessa noite, e que Ele conhece profundamente o teu coração, e que Ele tem um propósito específico para você. Só que se você tirar qualquer um das três pessoas aí, o tripé não se sustenta. Porque se você pensar assim, eu gosto do significado, e eu gosto da letra, mas eu não preciso de palavra, não vai funcionar. Então, tira Jesus que eu me basto com Deus, Pai, com o Espírito Santo. Não funciona. Da mesma maneira que você fala, eu gosto de ler livros e do que eles significam para mim, mas eu não preciso de letras. Ou não preciso de caracteres que sejam simbólicos, porque às vezes é em braille, né, não é em letra. Mas eu não preciso desses elementos. Não, você precisa sim. A não ser que você tenha o poder de descobrir o que um livro sem letra quer dizer. Poxa, pensa, né? Parece aquele livro lá, O que sabemos sobre as mulheres, a história está em branco dentro. Né? Só se for isso, né? Obrigado pelo apoio moral dos irmãos que estão dizendo, piada boa. Mas é verdade mesmo, você tem que se relacionar com Deus completamente, senão não vai fazer sentido nenhum para você. Então você precisa conhecer profundamente o Espírito Santo, ser ministrado por Ele, entender a sua linguagem particular com você, deixar-se alfabetizar pela maneira como Ele trabalha, pelos seus dons, pela maneira como Ele vai apontando Cristo em cada detalhe.
de maneira que você vê a obra do Espírito Santo, você vê os dons sendo ministrados à igreja, os ministérios estabelecidos por Ele, mas você olha e você diz, é Jesus. Jesus está lá, é lindo, Jesus está sendo revelado, está sendo mostrado. E aí você caminha para Jesus, porque o Espírito Santo aponta para Jesus, conforme João 14, João 16, que ele diz, o Espírito Santo não vai falar dele mesmo, ele me glorificará. Então a função do Espírito Santo, na sua humildade, sendo Deus, ele escolheu esse papel de na Trindade não chamar a atenção para si mesmo, mas nos levar, assim como as letras levam as palavras, o Espírito Santo nos leva a Jesus. E quando nós estamos diante dele, nós não vemos nem mais as letras, nós vemos Jesus. E nós vemos Jesus e não vemos só Jesus, nós vemos todo o significado que faltava para a nossa vida. Tu olha através de Jesus e tu enxerga todo o sentimento que precisa estar dentro de você, todo o perdão que te falta, toda a paz de espírito que você não encontra em leitura alguma. Você precisa dele e ele está ali. E ele, sabe, ele te leva às regiões celestiais. Quando eu era pequeno, tinha alguns filmes fantásticos que me chamavam muita atenção. Por exemplo, para quem nasceu na década de 80, A História Sem Fim, meu Deus, era o terror. Mais recentemente, você vê, por exemplo, As Crônicas de Nárnia, um filme. Por quê? Porque mexe com o nosso imaginário, você, de repente, ver uma letra, ou ver um quadro, ou ver uma imagem, e aquilo ali te transportar para um outro nível, para uma dimensão paralela e extraordinária e excelente. Então, no caso da História Sem Fim, aparecia o cachorro branco voador, que era meu desejo tê-lo, e saía voando para o universo. No caso de Peter Pan, vem a fada Sininho, pega as crianças e leva para um outro universo. No caso das Crônicas de Nárnia, vem, né? Seja lá no caso do quadro, por exemplo, que eles olham para o quadro e aquele quadro começa a jorrar água, e aí eles se encontram de repente dentro do oceano e são resgatados para uma aventura marítima extraordinária, com seres mitológicos. Isso tudo parece muito fantasioso, mas o Evangelho diz que isso é realidade. Se você achar que eu sou louco, pode achar, porque eu sou mesmo. Porque se a palavra diz, eu creio. A palavra diz o seguinte, cara, que através do teu encontro com a palavra, que é Jesus Cristo, você é levado a viver na dimensão do Espírito de Deus. Você é levado até o reino dos céus. Você está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. A sua guerra não é mais contra carne e sangue. E todo o universo que antes não fazia sentido nenhum para você, de repente você sai nas esquinas das tuas ruas, das tuas cidades, do teu bairro, seja lá o que for, e você descobre que antes onde só havia rabisco, agora existem verdadeiros significados de existência, de propósito, de missão e de sentido da vida. Essa é a piração do Evangelho. O Evangelho é os três, cada um faz um papel, mas os três são um. A palavra, o Espírito e o Pai. Os três são os que testificam no céu, mas os três são um. Assim como você não pode desassociar sentido de palavra de letra, porque as três são três, mas são uma só coisa quando você está lendo. Beleza? Isso é fantástico, gente. Eu não sei se eu sou muito maluco, mas... Então o Espírito Santo, ele quer entrar em você, ele quer ministrar para o seu coração. Ele quer ser o teu professor a cada dia, cara. Lá onde você está, na escola, aonde você for, nas tuas ações, reações, ele vai ser o teu professor que vai te alfabetizar. O alfabeto vai se manifestar para você e vai te ensinar a ler a vida como deve ser lida, através da palavra que é Cristo Jesus. E aí todo um sentido de vida que lhe faltava vai ser descortinado. E você vai ser transportado no Espírito para uma vida cheia de significado. Sabe, eu fico muito triste porque as pessoas, assim,
você está num mundo, então, de almas analfabetas, entende? Você está num mundo de almas totalmente... algumas admitem que não conseguem entender, outras nem aceitam que existe um alfabeto e a palavra e o sentido. É como se eu, voltando na minha infância, olhasse e falasse para meu pai, não, pai, o senhor está alucinando. Não existe essa possibilidade de o senhor olhar para alguma coisa e entender com exatidão o que está escrito. O senhor está delirando, o senhor está inventando isso. Isso são os que os ateus, é o que os ateus pensam. Não existe esse nível de possibilidade, onde tudo faz sentido através da palavra que é Cristo. Não existe isso. Mas você mostra e fala, mas está aqui, cara. E então você tem que reconhecer desesperadamente que por mais que você se esforce para tentar ajudar alguém, você precisa também do Espírito Santo com você. É por isso que os apóstolos, quando Jesus ressuscitou, o que o Espírito Santo falou? Vocês vão até o fim do mundo. Mas esperem, vocês precisam primeiro ser cheios do Espírito Santo. Porque senão vocês vão ler em chinês para quem só fala português. Então não é na nossa força, na nossa estratégia, portanto não é também nosso mérito, quando Deus nos usa para trazer salvação a alguém, para o Espírito Santo ministrar na vida da pessoa, e ela olhar para Cristo e dizer, meu Deus, tem sentido aí, eu nunca tinha visto isso antes. Eu lembro quando eu me converti de verdade aos 17 anos, eu já sabia tudo mentalmente, eu tinha todos os símbolos decorados, mas a palavra nunca tinha havido revelada com sentido para mim. Mas quando eu olhei e vi Jesus mesmo, com os olhos do meu espírito, cara, ele estava lá, tudo que eu precisava era ele, tudo que me faltava era ele. Ele era a resposta para todas as perguntas que eu precisava ter respondidas. E outras perguntas eu descobri que nem precisava ter feito. Sabe? É ele, cara. E quando o Espírito Santo te leva a ele e te mostra e aponta, dizendo, é isso, você entra por ele, sabe? Você entra pela palavra a um mundo de significado muito maior. E você sai caminhando por um mundo com a certeza e a gratidão de que agora você pertence a um nível superior de existência. Assim como eu saía no ombro do meu pai, dizendo, uau, assim é um novo convertido. Um novo convertido e um novo alfabetizado são a mesma coisa. Esse deslumbramento de dizer, caraca, velho, tem Jesus aí, e eu não tinha reparado. Você olha para o mendigo e fala, cara, tem Jesus ali. Por isso que ele falou que se você der um copo de água para um mendigo, para um pequenininho, você vai estar dando para ele. Entendeu? Mas antes você só via um rabisco de gente ali, que tinha que ser apagada. Traz a borracha, apaga esse desgraçado. Não, agora você vê, enxerga, você aprendeu a ler Jesus. Você aprendeu a ver, interpretar ele nas palavras das pessoas feridas que te procuram, ou que às vezes não te procuram, mas estão do teu lado. Você aprendeu a ler, e você sai lendo com alegria, com entusiasmo, cara, porque agora você percebe o que antes era um mistério para você. Isso é evangelho. Nós não podemos tirar, nós não podemos desprezar um em função do outro, preterir um em função do outro. Os três são um só, eles se completam e eles são um só. Você não consegue desamarrar um do outro. Eles vêm juntos. E eles querem vir, ele quer vir. O Senhor Deus quer vir para dentro do teu coração. Para dentro do que você é, para dentro do que você pensa, para dentro do que você imagina, sonha, para dentro do que você procura. E te levar também, transportar para o reino dele. Através da palavra. Isso é evangelho, gente. Então, se o Espírito Santo revelou a palavra Cristo nas Escrituras, eu vou, com o mesmo desespero de quem lia a cartilha do Babebi Bobu, eu vou ler essa Bíblia, velho. Porque eu quero ser transportado pela palavra até que a minha vida esteja plena de significado. Entende? Gente, as pessoas estão procurando as coisas nos endereços mais errados.
Estão procurando sentido para a vida em tantas coisas, quando na verdade o que elas precisam é de Cristo revelado, só, e tudo isso. É isso que elas precisam. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina nos caminhos do Mestre Jesus e nos leva a Deus Pai. Só que também ele não nos ensina só a ler, ele nos ensina a escrever. Ele não nos ensina só, nós saímos ali animados e tal, mas nós precisamos também escrever a partir do que aprendemos. Precisamos ter uma atitude de compartilhar e de nos dispor a socorrer vidas analfabetas, almas destruídas na ignorância, sabe, ajudá-las de alguma maneira, seja física, seja emocionalmente. Nós precisamos passar adiante esse mundo, esse legado, essa riqueza que está em Cristo Jesus. E quando você faz isso, Ele te ajuda, Ele te incentiva. Sabe, eu não aprendi a ler e disse, beleza, eu sei ler, mas então escreve, eu não sei escrever. Você, à medida que você aprende a ler, você aprende a escrever junto. Então, à medida que você vai sendo ministrado pelo Espírito Santo, você também tem que ter uma atitude para fora. Tu tem que ter, agora eu sei ler, beleza, mas nunca pegou numa caneta. Estranho isso, não existe isso. Porque você tem que saber ler. Alfabetizar é ler e escrever. Alfabetizar é você receber entendimento, mas também ter a capacidade de transmitir o que você recebeu. Então, Deus te trouxe aqui para te falar, escreva. Escreva na vida da tua família, escreva na vida do teu pai, escreva na vida dos seus amigos, escreva na vida daquela pessoa estúpida que te machucou essa semana. Agora, a gente fica numa posição passiva achando que não, que é aquela pessoa que devia ter uma atitude diferente comigo, aquela pessoa que devia transmitir algo diferente para mim, aquela pessoa que devia ter me tratado de maneira diferente. Aquele analfabeto, a gente está dizendo a mesma coisa, aquele analfabeto devia ter escrito um poema melhor naquilo que eu sou, nessa pessoa maravilhosa. A gente fica esperando que os outros deem o que elas não podem dar. E o que elas só vão ter se nós que recebemos formos dar. Então, ao mesmo tempo que é uma piração gostosa, é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Imagina alguém que chega numa cidade ou numa vila onde só ele sabe ler. Ninguém mais sabe ler e escrever. E ele começa por um monte de placa na cidade só para ele ler. Só ele entende aquela língua. Mas ele se nega a ensinar as pessoas, a ajudar as pessoas a chegarem onde ele chegou. Sabe, nós não podemos ser cristãos assim. Porque se nós formos cristãos assim, isso só prova que nós não fomos alfabetizados no Espírito Santo, estamos nos enganando. Sabe, nós somos ministrados e nós ministramos. Nós recebemos aqui, como já temos recebido nesses dias, mas e daí? E agora? Foi muito legal, ok, fim da história, fecha a contracapa, isso. Agora eu vou continuar minha vida no meio dos ignorantes, analfabetos, que não entendem, cuja vida não tem significado nenhum, não tem sentido, não tem razão, confusão, caos. Mas eu sei, o que importa é que eu li o livro e foi muito bom para mim, me fez viajar, me fez conhecer, comunicou coisas de Deus à minha vida, comunicou o próprio Deus para o meu ser. Não, você tem uma responsabilidade. E o Espírito Santo quer te fazer alguém que seja usado por Ele para socorrer alguém. Ajudar alguém mesmo, cara. Ajudar de verdade, não se conformar nem contigo, mas também com o outro. E aí você fala, mas tudo bem, mas é que a galera lá não vai aceitar e tal. Tudo bem, mas você vai tentar. Você não foi chamado para ter sucesso, nem eu. Você não foi chamado para converter pessoas, você foi chamado para pregar. Você não foi chamado para curar pessoas, você foi chamado para botar a mão e orar. A gente é que quer ter sucesso, está entendendo? A gente quer ter certeza, assim, não, senhor, então
Se o senhor disser para mim que tem certeza que eu vou lá e vou pregar, e o cara vai cair de joelho e aceitar Jesus na hora, então eu vou na fé. Se não, senhor, eu acho que não é hora, não é tempo, a gente fica altas desculpinha gospel. Altas desculpinhas, não é tempo, não senti paz. Como não sentiu paz? Quem não está sentindo paz é o cara que está sem paz. Está precisando que tu leve a paz para ele. Ah, não, mas eu estou pregando mais pelo testemunho. Cara, mas o Espírito também dá testemunho. Como é que ele vai saber que o teu testemunho é motivado por algo totalmente diferente? Você vai ter que falar, em algum momento você vai ter que compartilhar isso. Os caras compartilham as coisas mais absurdas. Quando eu fazia coisa errada, eu tinha prazer em falar para meus amigos que eu fazia coisa errada. Agora, Deus está fazendo coisa certa em mim, eu tenho vergonha. Não, eu tenho que ver o momento certo, a estratégia, não sei o quê. Capaz, cara. Os caras vêm no final de semana contando as avacalhações que eles fazem com o maior orgulho. E a gente se encolhe e pensa, não, eu não quero destoar, vai ficar chato, a galera é capaz de me cortar, não sei o quê, você taxado disso, taxado daquilo. Então, deixa o cara ir para o inferno, entendeu? Vou cuidar da minha imagem aqui, show de bola. Não, cara, você recebeu de graça da vida. Foi misericórdia de Deus que veio ao teu encontro, que te ensinou. Você jamais seria capaz sozinho. Sabe, Ele revelou Cristo a você, Ele veio o Espírito Santo. Ele te consolou quando você precisava. Ele te amou quando você não merecia. Ele revelou a palavra, Ele revelou Cristo aos teus olhos. Ele fez Cristo irresistível a você. E hoje você está aqui. Você poderia estar em milhares de lugares, você está aqui por causa do Espírito Santo. Que mostrou para ti, como fez hoje de manhã na mensagem do Samuel, que Jesus realmente vale a pena, que Jesus realmente é tudo que nós precisamos. Porque através de Jesus nós chegamos ao Pai, nós conhecemos a glória, a vida ganha sentido, significado, cor, sabor, exatos. Então, o que isso vai produzir em nós? Nós agora vamos ter que sair, sabe, e compartilhar esse privilégio com pessoas que estão atrás de sentido, que estão atrás de alguém que socorra elas, e que não estão conseguindo se alfabetizar por conta. Precisa alguém ir lá ajudar, chorar junto, amar, caminhar, sofrer, servir. Sabe, frutos do Espírito, dons do Espírito. Até a pessoa olha e fala, Jesus, cara, eu preciso desse Jesus, ele é fantástico, agora eu estou olhando e enxergo ele. E ele faz todo o sentido, e me dá todo o sentido, e me leva a todo o sentido, e a todo o significado, e a tudo que eu preciso. E é um prazer, cara, é um prazer quando Deus te usa pela sua misericórdia para tu chegar assim e ver que o cara aprendeu a ler. Meu irmão, sabe, o cara que antes andava assim, você falava, meu, Jesus está ali, cara, ele olhava assim, não dizia nada para ele, e a vida dele não estava tendo significado nenhum. Mas quando você é usado pelo Espírito Santo, cara, você vai mostrando, olha, o Espírito faz assim, assim, a atitude é essa, a resposta é essa, a reação é essa. Sabe, você vai alfabetizando, cara, e o cara olha e fala, Jesus, cara, meu, ele me ama, ele é mais do que um pedaço de rabisco da Bíblia. Ele me ama, ele é vivo, ele me transporta a uma realidade que eu jamais imaginava. E você vê, cara, aquele brilho de recém-alfabetizado, empolgado no olho da pessoa. Porque agora, cara, ela vai muito além, cara. Cara, isso vale a pena, vale cada momento difícil, vale cada ofensa engolida, vale cada minuto investido, vale cada centavo investido, vale tudo. Tudo, porque a melhor alegria que tem na vida é você compartilhar a maior alegria que você já teve. Cara, a maior alegria que você pode ter na tua vida é você compartilhar a alegria maior que você já teve. Hoje nós estávamos conversando com um casal que começou a namorar, e eu penso no cara empolgado para casar todo mundo. Sou eu. Entendeu? Eu já queria casar os caras ali já, na mesa da cantina já. Por quê? E hoje eu me emociono muito mais quando eu vou em casamento do que antes, cara.
Que antes era um choro de tristeza, eu acho. Mas hoje é um choro de alegria, tá ligado? Porque eu olho e falo, vai começar na vida deles, depois da salvação, a melhor coisa que me aconteceu. Ah, amor, hein? Ah, moleque. Está entendendo? Você quer que as outras pessoas, quando você, sabe, você saboreia um prato, por exemplo, maravilhoso, cara, você não precisa de fazer comercial. O cara fala, eu comi um negócio, cara, olha, eu experimentei tal coisa, cara, eu experimentei uma bebida, cara, eu fui num lugar que tu tem que ir. A gente tem prazer, ninguém paga a gente para isso, a gente tem prazer, o nosso salário é o prazer. É o prazer de fazer os outros experimentarem o que deu mais prazer para a gente. Cara, eu nunca conheci um cristão que aprendesse a ler e depois saiu escrevendo e que fosse triste. Eu nunca conheci. Ele pode ter sofrido crises momentâneas, ataques do diabo, como nós falamos outro dia. Mas se você parar para pensar e esse cristão começar a fazer aquilo que ele nasceu e foi chamado para ser, cara, não tem como ser infeliz. Não tem como mesmo. O cara pode estar lá no final do mundo, como está lá o Roberto e a Simone, que estão em Burkina Faso, tentando livrar a criança de ser torturada por mestre muçulmano, que força as crianças a pedir esmola. E os caras estão lá, Aí você fala assim, que barra pros caras, né? Cabreiro pros caras, né? Cara, os caras dão... Tu vai falar com os caras estão com riso de orelha a orelha, Fala com a Joana, que está lá em Moçambique, para ver se ela está triste, se ela está desanimada, se ela está... Cara, tem dias difíceis pra caramba lá. Às vezes ela compartilha com a gente e tal. Mas pergunta se ela quer voltar. Não quer, cara. Não tem vida que dá mais alegria para ela do que estar lá com aquela criançada. Por quê? Porque ela está escrevendo o que ela leu. Ela está ensinando a escrever, ela está comunicando esse amor, essa palavra de Deus. Ela está mostrando Jesus, cheia do Espírito Santo. Não tem. Cara, você procura, eu estou falando para jovens, que essa noite estou terminando já. Cara, se você procura um sentido para a tua vida, se você procura nexo, significado, eu te convido a você, pelo Espírito, sabe, conhecer a palavra de Deus, se deixar alfabetizar por Ele, mesmo que haja aulas difíceis, dias de aula difícil, mas vai, cara, vai conhecendo cada vez mais Ele, e quando você olhar para Ele, ver como Ele é, e entender quem Ele está revelando, o amor do Pai, a glória do Pai, Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai, meu irmão, você vai querer compartilhar, vai jorrar como água viva dentro de você, você não vai se satisfazer, você vai querer. Gente, a minha esposa viu o tamanho do sacrifício que foi escrever esse livro. Cara, 6 anos, cara, nós nem se conhecíamos quando eu escrevi, depois eu tive que editar, e reeditar, o Guilherme que estava diagramando não suporta mais, eu dizia, Guilherme, achei mais um errinho, vamos corrigir aqui e tal, por quê? Porque esse livro vai ser usado pelo Espírito, pela graça dele, para mostrar Jesus. E aí eu fico imaginando esse livro entrando no presídio, cara, para o cara que está lá, sem fazer nada, só pensando coisa ruim. E ele abrir as páginas, começar a ler, e Deus começar a mostrar Jesus para ele, o Espírito Santo começar a revelar Jesus, cara. Tudo bem, talvez alguns livros sejam fumados, né? Eu já me conscientizei disso, já me conformei, talvez seja para enrolar fumo, enfim, não sei. Mas alguém vai ler, cara, esse livro lá. Alguém vai ser alfabetizado. Porque foi o Espírito Santo que inspirou, não tem essa capacidade. Então, vale a pena. Eu perdi madrugada, semana fui dormir 3 da manhã, quinta para sexta me chapei de café no trabalho, parecia um zumbi. Mas eu estava lá. Por quê? Eu não recebo nada por isso, não recebi um centavo até hoje. Pelo contrário, eu só tirei do bolso. Mas com as vendas que terei, Deus vai me honrar. Mas não é por isso. É por isso. Tu acha que é por isso? Tu acha que num país igual o Brasil, eu vou querer ter a fantasia de dizer, eu vou virar milionário, escrevendo livro? Improvável, né? Improvável.
Então, qual que é o meu salário? Para que eu estou me matando de escrever? Para que meu olho às vezes parece duas cebolas de sangue de madrugada? Hein? Porque, cara, dá prazer, tá entendendo? Eu levar, cara, o Espírito Santo me fazer levar lá pro cara, lá, aquilo que me dá prazer. Tentar alfabetizar alguém, cara, sem esperança, cuja vida não tem sentido, não tem significado, não faz nexo nenhum. A vida é um rabisco caótico, de repente você mostra que existe, cara, sentido em cada coisa. Cada coisa tem o seu lugar, cada forma tem um propósito, e juntas elas nos revelam no Evangelho a palavra eterna de Deus, que vem ao teu encontro e diz, embarca no trem e vamos viajar até o Pai. Cara, nenhum salário do mundo se compara a isso, nenhum diploma do mundo se compara a isso, nenhum prazer do mundo se compara a isso. Não se compara a isso. Por esse prazer e alegria de escrever Cristo com a ajuda do Espírito nos corações, homens foram jogados na fogueira e morreram cantando. Famílias foram jogadas para leões e morreram dando glória a Deus. E ainda morrem, como acontece no Iraque. Por quê? Porque é o maior prazer que existe.